mais um vídeo do Não é em Direto. Hoje tenho uma convidada diferente das convidadas habituais, não só por ser uma convidada brasileira, mas por ser uma convidada que gosta de um estilo de literatura completamente oposto do meu, e é a Ana. Olá Ana, tudo bem? Olá, tudo bom para vocês? Meu nome é Ana, que ele já me introduziu aí, do Literatura Intimista. Não acho assim que seja um estilo tão diferente do dele, mas se for dessa forma, né, vamos fazer aqui uma campanha para ele começar a ler essas coisas, porque é bom, né? Cultura diferente, ampla. Sim, eu por acaso, eu acho que o próximo clássico, o próximo até parece que eu leio muitos, mas quero ler o Lolita e quero ler o Amor de Perdição. Ai, Amor de São Perdição. assim Olha, os dois clássicos que eu quero ler. por acaso, não, a Lolita não li, e Amor de Perdição também é um que eu quero ler, que está aqui até na minha estante. Ainda não entrou naquela pilha por ler ainda. Mas Lolita tem um pouco de preconceito, né, sobre o tema, mas enfim, aquelas coisas. Mas eu também, em relação ao seu gênero, não é uma coisa muito fácil para mim. Vamos conversar sobre isso. Não é uma coisa muito fácil. Ler thriller, ler aquelas coisas assim sangrentas. Eu ia ler agora, não sei se é, me responda se for, Verity, que é da Colleen Hoover. Sim. Não tive uma experiência boa com a Colleen, mas todo mundo está nessa hype desse livro. E aí eu estava querendo, né, super empolgada para ler, mas já descobri que tem coisas lá de suspense, é verdade? Não sei se você já leu. Sim, eu ainda não li. Ele está aqui para ler, mas sim, toda a gente diz que tem assim coisas de suspense. Ah, então vou esperar você ler, fazer a resenha para eu decidir. É isso. Isso é muita pressão em mim. Eu ia te pedir, Ana, porque eu não sei, nós falamos estes dias e tu disseste-me que o foco do teu canal era mais o público brasileiro, mas eu gostava também que a malta da comunidade portuguesa te conhecesse, então eu ia te pedir para tu falares do teu projeto e das tuas leituras, isso, e do literatura intimista no geral. Pronto, o Literatura Intimista, eu até te falei nesse dia que era uma desculpa para a gente conversar, né? Porque é uma forma de eu documentar o meu desenvolvimento pessoal. Eu aprendi a ler e a escrever muito tarde por conta de cognição, do meu problema da dislexia. E isso me gerou uma dificuldade até de autoestima e de me comunicar com as outras pessoas. E eu encontrei na leitura, e eu acho que isso todo mundo é igual quando vai para essa vertente de ler, um aliado, né? Então o que eu pensei, eu tenho essa ideia de falar sobre livros de uma forma geral. Já aconteceu há uns 4 anos com um blog que eu tinha, na altura se chamava Bruaca com Leitura, porque bruaca é uma comida típica do Ceará, onde eu moro, minha terra natal. E era uma brincadeira mesmo, assim, de ler os livros, resenhar. E aquilo, para mim, muita gente não sabe, era uma dificuldade. Resenhar o livro era muito difícil. Porque escrever também era muito difícil. E na altura eu trabalhava, então eu chegava à noite e eu ia escrever o que eu tinha entendido. Mas como é que eu ia colocar o que eu entendia em palavras? Então era muito complicado para mim. Foi um processo de desenvolvimento muito forte e eu queria, né, a minha intenção era poder mostrar para as pessoas, se tiver, eu acredito que, sei lá, tem, né? Geralmente a gente acha que a gente não tem pessoas parecidas conosco, mas sim, pessoas que têm essa dificuldade de comunicação, que geralmente, até para falar, para conversar, é mais fácil do que escrever, de organizar a tua ideia e colocar ali no papel e poder mostrar para a pessoa, olha,
isso, eu gostei disso no livro. Mas eu decidi que eu queria ir além, não é? Então eu comecei a estudar, comecei a ler mais coisas diferentes. Antes, a minha literatura mais normal era distopia e aventura. Adoro. Sempre gostei desse tipo de livro. E aí a fantasia entrou no meio, sabe? Era isso. Eu não gostava muito do romancezinho. Eu não quero que as pessoas se ofendam. Água com açúcar. Nunca gostei. E contemporâneos sempre me deram muita dificuldade. Eu noto que eu tenho dificuldade em estar na nossa época. Por isso que eu acho que os clássicos foi uma coisa bem mais recente para mim, entendeu? Então, quando eu fui para os clássicos, eu fui através dos romances clássicos, romances históricos, né? E aí foi uma paixão, uma coisa foi levando a outra. E aí eu descobri os livros de não ficção, que me ajudaram nesse processo. Quando eu leio, eu consigo chegar mais fácil a uma compreensão. Hoje em dia, depois dessas 10.000 horas, né, de leitura, eu consigo chegar a uma compreensão melhor do que uma pessoa me explicando aquele mesmo tema. Por isso que eu acho que os clássicos, nesse sentido, é um retrato daquela época e eu consigo... Eles têm uma forma de ver isso aí já é um machismo meu, é uma opinião minha. Os autores daquela época têm uma forma de mostrar a nossa humanidade, sabe? Humanidade mesmo, né? Sociedade, mas a humanidade de humanizar aquele personagem e a gente conseguir... Nossa, eu conheço gente assim, eu já vi gente assim. Então, eu quis que com o projeto do Literatura Intimista, eu quero trazer esse pensamento, né, de você... eu não levanto bandeira para um gênero literário, também não acho que quem levanta está de todo errado, mas o meu projeto é mais no sentido de que a pessoa possa entender que, independente do gênero literário que você tenha ou goste, existem outros gêneros que te ajudam, né, numa forma como terapia, né? A leitura para mim foi como uma terapia. E essa é a proposta do Literatura Intimista. Não é só a leitura, mas o desenvolvimento que vem com tudo isso, né? Então, no canal eu já consigo ser mais abrangente, eu consigo falar de outros temas que estão ligados a essa parte do desenvolvimento pessoal. Não sei se quase como se fosse uma espécie de teia, né? Tipo, que tudo se conecta. Isso. Tudo é entretenimento, né? Mas eu acho que o entretenimento ele não precisa ser só algo só para fazer a gente sair da realidade, mas também trazer um pouco a gente pro centrar, né? Então, assim, se você faz algo, comunica... Eu adoro comunicação e eu acho que se você traz algo relevante para os dias de hoje, para a gente, e faz com que você pense... A minha ideia, né, é justamente isso, é que alguém, em algum momento da vida... eu preciso resolver, ou então queira conversar sobre algo, assista um vídeo, ou não precisa ser meu, pode ser de qualquer pessoa, mas que faça... Sabe, dá aquele clique. E às vezes aquele clique, aquele insight aparece em uma resenha simples de uma distopia. Comigo foi assim. Eu tinha uma verdadeira paixão quando assistia a resenha, né, de distopia, de livros de ação, e depois veio a questão. Compreendo perfeitamente. E aí uma coisa vai levando a outra e de repente você, caraca, olha onde eu tô sabe, tô lendo, eu ainda não li os russos, mas eu tô entrando para esse caminho aí. Eu comecei eu comecei a ler quando era mais novo com o Crepúsculo, né? Toda a gente falava, na altura saiu o filme, e eu acho que não li o Crepúsculo inteiro porque fui ver o filme, mas depois li os seguintes, li Lua Nova, e eu não sei se foi, eu acho que já disse isto, eu não sei se li o segundo e não li o primeiro, ou se li o último só, quando saiu o último filme, eu não tenho a certeza. Mas eu li qualquer coisa. Depois li muito o Jerónimo Stilton. Não sei se já ouviste falar no Jerónimo Stilton, no Rapto. Os livros até têm todos a lombada amarela, com cenas de queijo. É uma saga de livros infantis.
E aquilo lê-se muito bem. E pronto, comecei a ler isso. Depois, mais tarde, fiquei muito tempo sem ler. E mais tarde, então, peguei em 50 Sombras de Grey. E fiquei com o bichinho outra vez. Comecei, aquilo tornou-se um hábito. Os livros são calhamaços, não é? Ou seja, eu passei algum tempo com os livros e acabei por ganhar o hábito da leitura, porque eu acho que é isso. Ou seja, de repente eu dei por mim a ler distopias, pós-apocalípticos, ou seja, e comecei com uma cena tipo também assim, que uma coisa foi-me levando por outros caminhos e eu, pronto, fiquei com este bichinho da leitura. Eu acho que é interessante as pessoas não terem tanto preconceito com livros, assim. Às vezes eu tô lendo, pô, você lê clássico, então você não pode ler uma que era até esqueci o nome dela, que era Cass, eu acho que se eu não tiver, que é da Seleção. Mas por acaso a Seleção foi uma trilogia, eu só fui até o terceiro livro, que foi uma distopia que eu amo, assim, de paixão, e eu indico sempre. Eu li o primeiro e eu adorei o primeiro. E o segundo e o terceiro, o segundo dá um pouquinho de raiva, mas é porque o livro é bom mesmo, entendeu? E as pessoas ficam, mas você lê Seleção, tem gente que tem esse preconceito, e depois lê a Miss Dalloway, né, da Virginia Woolf, e eu fico, por quê? Por que eu não posso ler? Onde que está escrito no mundo literário que você não pode ler um clássico e ler? E por que um é maior do que o outro? Eu acho que os best-sellers, os livros que estão ali mais infanto-juvenil, não sei se é assim, que ainda faço um bocado de confusão com esses termos, são livros que trazem novos leitores, né? Que fazem até os 50 tons de cinza no Brasil. Teve uma febre nessa época desse livro. Eu li o primeiro, quase termino com o meu namorado, porque quando eu olho, acontece essas coisas. Porque aquele livro, você leu, vê aquele personagem, olha para o lado, o quê? Não, peraí. Mas graças a Deus, né, não foi assim. E não é muito meu gênero, né? É tanto que tem uma autora que hoje em dia me tira. A Julia Quinn. É Julia Quinn? É? Sim, já ouvi falar. Julia Quinn. Enfim, os livros dela, eu li ela como se eu tivesse... Eu fui ler... Até então eu só li a Jane Austen. Eu adoro esse gênero também, de romance histórico. E aí, eu fui ler o Duque que Me Amava. Eu esqueço sempre os nomes, mas enfim, eu acho que é assim, Duque que Me Amava. No Brasil, né? Aqui já é outro nome. E eu li, que é da série Bridgerton. Eu amei o livro, amei. Só que então, as cenas eram muito picantes. nesse pelo menos é muito picante. E eu ficava, meu Deus do céu, me descobri uma pessoa puritana, né? Me descobri puritana. Sim. Eu digo, gente, peraí, a Jane Austen é só aquele negocinho do amor e tal, aquela coisa, que a mulher já era jogando na parede, já não sei o que lá. Eu pronto, 50 tons de cinza aqui, entendeu? E aí eu fiquei meio com um preconceitozinho. Ano passado, eu li a Dama de alguma coisa, esqueci de novo, eu sou péssima, gente. Esqueci o nome, mas é a Dama... Uma dama... Há montes de livros assim, é a Dama, A Noite com a Dama Imperfeita. O Rei, A Noite com não sei o quê, é tudo. Há montes de livros assim. Mas assim, mas nesse caso dela, esse livro não era tão picante. O último agora que eu li, A Dama Imperfeita, eu acho que é assim, eu acho que é nesse nome. Enfim, o que acontece é que eu ri horrores com essa autora, e ela conseguiu se levantar, né, no quesito em relação ao outro livro. Eu, assim, não gosto de livros que tem muitas cenas picantes. Agora a gente tem um monte de livros aí para o público feminino Tem gente que gosta, é o romance erótico que fala, né? Sim. Que a galera gosta. Não tenho preconceito, só não é o meu estilo de literatura. Acho que em momento nenhum vai ser, mas enfim. Sim. E aí o pessoal tem um preconceito, né? Rola um preconceito terrível. Sim. Se você sabe que você lê esses livros, ou se você lê outros, enfim. Eu acho que, na realidade, até esta quase emancipação do romance erótico
surge também, é que depois tem outro lado, que é ele é escrito por mulheres para mulheres. E eu acho que traz esse também, ou seja, da mesma forma que o género se emancipa, vem também quase criar esta nova ideia de que não, as mulheres também gostam de sexo, as mulheres também podem ler sobre sexo e não há problema nenhum com isso, porque ainda há muito aquela ideia de as mulheres que gostam de sexo, não é? Serem mal vistas socialmente. Sim, Eu acho sim. que o romance erótico também vem de alguma forma libertar essa ideia e, e pronto, e levar quase como. Porque assim, eu acho que isto é quase como o 50 Tons de Cinza, né? Veio Uhum. fazer com a ideia do sadomasoquismo. De repente há mais casais à procura desse tipo de práticas que também tipo, se comercializou. E eu acho que pronto, é assim, tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, como tudo. É Mas, isso. mas eu acho que se a malta gosta, a malta deve ler. Eu acho que não é muito o meu género. Eu gostei muito, li os três do Fifty Shades, gostei muito do segundo, é o meu favorito. O terceiro para mim foi horrível. Uhum. Até acho que o segundo é bem melhor que o primeiro. Depois já li um thriller, uma extra que não gostei nada, achei péssimo, mesmo, mesmo mau. Que também tinha umas cenas eróticas, mas muito agressivas. E eu disse, não, isto já não é para mim. Eu já não tenho idade para estas coisas. Já não sou mais o miúdo de 17 anos com as hormonas aos saltos. Já não. Já não. Acho que, pronto, é tal situação que tornou-se tão banal que depois também ficou gratuito, não é? Já, Sim. ai, vamos ler aquele livro, eu tenho umas cenas picantes. Então, tipo, também se perde o interesse. Eu acho que com as 50 sombras, ou os 50 tons, veio mudar nesse sentido. Veio abrir a mente das pessoas para isso. Era. Mas, mas não, já não é a minha cena. É tal situação da evolução. Vais crescendo enquanto leitor e depois aquilo que te tornou leitor se calhar já nem sequer te interessa, já não te identificas. Mas acho que isso é bom porque é sinal que existe uma evolução. Sim. Sim, essa evolução é gratificante, né? Eu acho assim. Outro dia eu li um livro, acho que foi O Poder do Quando, e ele fala um pouco sobre isso, sobre como você tem que se acalmar em relação ao que você organizar sua mente. Ou seja, quando Uhum. você está lendo alguma coisa, não ficar forçando muito aquela leitura. O que eu tento fazer mesmo na minha vida diária é organizar dessa forma também. Ou seja, eu estou lendo algo mais técnico, então eu procuro uma outra leitura mais lúdica para poder ter esse contraponto, porque Sim, senão a minha cabeça ela fica muito pesada de informações e a gente tá com tanto acesso à informação, nossa cabeça está sim, meio engordando, se eu pudesse dizer assim, dessa forma, porque sim, a gente tem acesso muito mais rápido do que os nossos avós, pais, à informação, né? Quer ler o livro? Tem um livro em e-book, tem um livro em PDF, se você quiser também, e você não sabe meio que peneirar, né? O que você sim. está lendo. Então, eu gosto de ler e tento trazer resenhas para o canal justamente nesse sentido também. Tanto técnica, como um pouco mais lúdica, porque essa é a forma que eu uso para relaxar minha mente e para poder fazer Uhum. sentido. Eu não Sim, consigo, eu tenho um sério problema de concentração e memorização. Então, portanto, se eu não ler constantemente ou ter criar estratégicas, né? Por isso que eu leio sim. muito coisas científicas, né? Muitos livros que estão, né, teses nesse sentido, para poder encontrar uma forma que eu possa, sabe, quando você quer se curar sozinha, assim, então, peraí, eu Sim. vou procurar essa pesquisa tal sobre dislexia para saber o que está acontecendo no mundo, o que eles Uhum. estão no meio científico, vou procurar saber o que eu posso ler que vai me ajudar na parte da cognição. Eu acho que cada um de nós temos que cuidar da nossa evolução, Sim. né?
seja, sei lá, acadêmica e emocional, a gente tem que estar procurando resolver isso. E a literatura intimista, nesse sentido, foi uma grande desculpa minha para, sei lá, me ajudar, né, me motivar a encontro dessa busca de poder também conversar com pessoas, de encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento que eu tenho, ou também agregar com outros pensamentos, de me ajudar. Gosto muito de conversar, de trocar ideias, e principalmente dos autores. Aqui eu ainda não li, mentira, eu li acho que 2 livros portugueses. Tem uns autores portugueses assim, eu sou apaixonada pelo Camilo, aí não li nenhuma obra dele. Por quê? Porque eu quero ler primeiro as pessoas que falam do Camilo, isso sendo bom e ruim. Porque eu já tive experiências de ler um autor muito, muito rapeado, né? E Sim. Depois quando eu tô falando desses autores mais clássicos, sabe? Que tipo, que tem gente que fala com propriedade desses autores e tal. Então para não ter medo, então eu leio e consegui assimilar tudo do Camilo. Então eu já tenho 2 livros dele aqui para começar, para entrar nessa história dele. O livro é Os Dias Mais Perigosos da Nossa História, como é o nome do autor? Do Sérgio Luís de Carvalho. Não sei se tu conhece esse autor. Não. Olha, esse livro é muito bom para quem, como eu, né, que não conhece nada da história de Portugal assim mais profundamente. É um livro, um apanhado muito legal sobre os principais fatos que ocorreram aqui. E eu gostei muito, e também pretendo ler mais portugueses, sabe? Tem uma pegada, vocês têm uma forma de se expressar, de escrita, assim, que me agrada pra caramba. Eu não tô enchendo bola, não, é verdade. Não, eu acho que por acaso, acho que falei disso numa conversa que também gravei hoje à tarde, que é, eu acho que os escritores portugueses, assim, de uma forma generalizada, escrevem de uma forma muito triste, é tudo muito melancólico e é muito emocional. E pronto, isso também de alguma forma embeleza a escrita. E eu acho que as pessoas acabam por se sentir muito identificadas quando leem autores portugueses, nomeadamente o Saramago nem tanto, ele é mais cru, mas o Walter Ugumem e o João Tordo, que são os 2 que eu estou a ver agora aqui, com os quais assim estou com curiosidade, viu, nesses livros. Tive de tanto falar neles que cara, eu tô quase sendo comprada assim, olha, você tem que ler João Tordo. Não, olha, do Walter Ugumem digo já, o Filho de Mil Homens é qualquer coisa, é mesmo. Para mim, olha, o Filho de Mil Homens é muito bom. O Walter Ugumem é muito queridinho dos brasileiros, né, tu sabe? Sim, muito, pois, então, eu ainda não li nada. Eu tive que pegar um livro dele assim na mão, mas eu gostei muito da escrita dele também. Mas como eu tinha já outras prioridades, não trouxe. Agora, João Tordo, eu tô assim com vontadezinha nele. E o Nuno, né? Tordo... O outro é o Nuno. Olha, por acaso, o Nuno é o nome do meu esposo, dos thrillers. Pois o Nuno Nepomuceno é incrível, Ana, tens mesmo que ler. Mas eu fico com medo só por causa do trailer, entendeu? Só por não, causa... mas é que aquilo é muito mais, como é que eu hei de explicar? É muito mais assim do mistério, por exemplo, o último, não é o último que saiu, A Morte do Papa, mas o anterior, A Última Ceia, é muito sobre a pintura, é sobre a pintura A Última Ceia, é sobre um roubo dessa pintura. Então, tipo, a forma como o Nuno escreve, parece que tu sentes mesmo as pinceladas da obra, percebes? Tipo, então, se calhar vou nesse primeiro, então. É muito bom. Por exemplo, o Pecados Santos é muito mais forte. Logo a primeira cena do Pecados Santos é assim, muito... cheira a sangue, estás a ver? Tu começas logo a ler o livro e cheira a sangue. A Última Ceia não, é muito mais aquela intriga do roubo de arte e é incrível para te conheceres a escrita do Nuno. Eu do Nuno li a primeira trilogia e depois li Meia Célula Adormecida e depois li os outros para a frente. E ainda não li o último. Mas eu acho que A Última Ceia é aquele livro do Nuno que parece que todo o trabalho dele, toda a carreira dele convergiu naquele livro. Eu ainda não li A Morte do Papa, não sei
em comparação, se está melhor, presume-se que esteja, porque foi escrito a posterior, mas não sei, eu quando li a última ceia eu senti mesmo, esta vai ser a obra do Nuno. Porque, não sei, aquele livro cheira a tinta, cheira a arte, eu envolvi-me de tal maneira, Olha, fiquei mesmo... fiquei curiosa. Juro-te, é muito, 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 Tá muito anotado bom. já na wishlist aqui. Eu ia-te perguntar agora, Ana, ia perguntar, tenho perguntado isto às pessoas, que é, há sim algum... Eu tenho perguntado livros, por isso a ti vou-te perguntar um filme. Há assim algum filme que tu, sem pensar, imediatamente recomendes a alguém, tipo, para ver agora aqui na quarentena, tipo, ou seja, é um filme que não se pode adiar mais, agora que temos tempo, é para ver agora. Olha, assim, vou ser tendenciosa? Vou ser tendenciosa. Por quê? Porque saiu, né, 3 indicações de dorama lá. Não sei se seu público curte doramas, mas... Eu acho que há alguns, sim. Tem um dorama que é o Miss Sunshine, até a última indicação desse vídeo, que pra mim é um vídeo que você... É um filme que você deveria assistir. Certo? As pessoas têm um pouco de preconceito porque a gente fala dorama, né? Então acham que é um pouco infantilizado, aquelas coisas, mas é um filme assim excepcional. Como eu falei até lá no vídeo, a música, o retrato, sabe? As cenas são muito bem produzidas e além da história, né? É um filme histórico contando lá o período da colonização. Então, assim, maravilhoso. Esse filme retrata justamente a questão da sociedade ali, sabe? A questão dos mais pobres, das pessoas mais ricas. Então, assim, mostra como é o poder de uma sociedade que se une, né? Atrás de um ideal. Coisa que hoje em dia eu não vejo tanto assim, sabe? Hoje em dia eu não vejo mesmo... É um lado, principalmente no meu país, eu sou suspeita para falar, que o meu país é um lado que acha que está certo e o outro lado que não está certo, e muitas vezes quando você vai olhar assim com a lupa, é só ponto de vistas, sabe? Sim. É só ponto de vistas. E eu acho que esse dorama Miss Sunshine tem no catálogo da Netflix, quem tiver disponível, né? É um dorama que retrata muito isso. Eu acho que enquanto sociedade é sempre bom a gente assistir o que aconteceu na história de outras culturas, né? E como eles... Assim, de uma forma geral, a cultura oriental sempre mexeu muito comigo, sabe? Principalmente como eles tratavam a mulher, né? Nesse período. Sim. E como como as mulheres... Eu acho tão engraçadinho, tem uma cena lá dos protagonistas, né? Em que essa moça, vou dar um spoilerzinho, não é spoiler, em que essa moça tá lá numa conversa com ele, esse cara conseguiu, né, ir para os Estados Unidos e voltou para lá, para a Coreia do Sul, e aí essa moça é de uma casta mais alta, sabe? E ela, conversando, ela tá lá lutando contra os rebeldes e tal, lutando a favor dos rebeldes, desculpa. E ele agora é um general da marinha e tal, e ele não quer nada com nada, sabe? Ele não quer vestir aquela camisa da pátria. Sim. E aí ela, né, fala pra ele, eles começam a entrar nessa conversa e ela pergunta pra ele assim, o que significa a palavra love? Ela não tem nem a consciência não só do que significa love, mas da palavra em si, do sentimento em si. Ela não sabe o que é aquela relação entre homem e mulher. E eu acho tão bonitinho, né? E ele entende que ela não sabe. Essa ignorância para você. Eu acho que essa cena foi mais para descrever como as mulheres eram, sabe? Não tinham aquela consciência das coisas. E os homens estavam naquele período lá assim, acima delas, né? É um filme que eu recomendo sempre. Eu por acaso acho que, agora falando nisso, houve uma altura estava a desenvolver um projeto e andei a fazer uma pesquisa sobre erotismo e sobre o sexo em diferentes culturas. E havia uma série da Netflix que eu não me recordo, por acaso gostei muito, é uma série documental. E um dos episódios era sobre a sexualidade na China.
E de repente, quando eu ouço cenas das mulheres a dizer que muitas das vezes nem sequer dormem com os maridos, só tipo o marido está ali literalmente para procriar, né? Ou seja, vai lá, estão juntos, têm filhos, e o pior disso tudo é claramente assustador trazerem essa carga cultural. Oh, é fantástico preservar uma cultura, mas sei lá, eu acho que já estava na altura da China ter uma evolução, da China, ou whatever, pelo menos este lado mais oriental, que continua, onde a mulher continua a ser desvalorizada. Não sei, devia de haver alguma coisa que mudasse isso, porque não sei, eu acho que cada vez mais acho mesmo que é importante termos noção de amor e saber o que é dar amor e o que é receber amor, porque sei lá, acho que sem isso vamos ser incompletos a vida toda. E, e é isso. Ano passado, no Clube do Livro que eu participo, que é da Bertrand, eles promovem, né? A gente tinha que ler um oriental, o nome dele é um livro chinês, era na China, então era o Yu Ha. O nome do livro é Viver, eu também tenho resenha desse livro no canal, mas assim, pensei agora, não tem nada a ver, gente. Mas leiam, é maravilhoso. Ele fala sobre, lógico, é um romance e tudo, mas ele conta sobre isso, sabe? Sobre um homem, né? Sobre como ele era casado com uma moça, né? E ele fazia muita coisa doida, sabe? Muita coisa doida, assim. Ele era responsável no nível lá em cima. E aí depois ele foi de lá de cima para baixo, perdeu tudo, sabe? E a mulher sempre do lado dele ali, aquela coisa toda. E também é um livro que mostra também muito o contexto histórico daquele período ali da Guerra do Mal, lá, aquele coisa. E eu fico assim, como é que se diz? É um livro muito comovente, porque mostra mesmo alguns detalhes desse povo, assim. A China realmente... Eu dou graças a Deus ter nascido por esse lado de cá, porque as mulheres que nasceram ali naquele período, os doramas, por que eu gostar dos doramas? É porque esses doramas de agora que estão vindo, essa leva, sabe? É um dorama que estão empoderando as mulheres. Estão mostrando, sim. E eu acho assim, da cultura, né? Quando a gente olha para a cultura de lá, eles colocaram isso na TV aberta, né? Mostrando que as mulheres têm aquele poder de escolha e tal, é muito... É afrontoso, como diz na minha terra, sabe? E eu acho que as pessoas tinham que se abrir mais. Todo mundo só consome mais as coisas dos Estados Unidos, ou os filmes americanos, esses outros filmes ali. Essas séries são maravilhosas, não estou tirando mérito. Sim. Mas eu acho que a gente também tem que se abrir para as outras culturas. E uma forma disso é, para mim, pelo menos, os doramas, porque... é uma forma muito... Eles têm aquele negócio do amor idealizado ainda, né? Tem aquela coisa... Mas eu gosto dessa coisa mais íntima, sabe? Onde você olha pro personagem mesmo com lupa, que você vê aquelas reações. Então, assim, a literatura, para mim, ela tem que despertar mesmo, e filmes também, tem que despertar sensações, sabe? Ela tem que mesmo fazer sair daquilo dali ou com angústia, ou com dor, ou com alegria, com leveza. Mas eu acho que a arte em si tem que fazer isso, tem que te despertar isso, né? A gente tem uma mania de fugir muito da realidade, é o que eu penso. Sim. Eu por acaso vi o Parasitas estes dias, o filme que ganhou os Oscars, e ele veio um choque de realidade mesmo, porque, não sei, eu sempre tive muito preconceito, se calhar, com o que é produzido daquele lado, no Ocidente, que é no Oriente. E de repente eu vi aquele filme e achei fantástico, e a quantidade de coisas que a gente recusa, ou por causa da barreira linguística, ou por causa da barreira cultural, e eu acho que na realidade isso tudo é conhecimento, não deve ser uma barreira. Sim. E pronto, levei assim um choque de realidade. E acho que a malta que vir este episódio também vai levar a um choque de referências, porque a gente já não é referências, de recomendações.
porque a gente já está aqui a falar de clássico, de doramas, de filmes, de cenas, por isso eu acho que Olha, mas olha, eu acho assim, a nossa sociedade, eu tenho tomado muito, não vou colocar, vou ser mais específica. O mundo do booktuber, né, ou o mundo das pessoas que falam de livros, tem que entender que falar sobre arte, falar sobre livros, literatura, engloba tudo isso, né? Todos nós somos artistas de alguma forma. De alguma forma, a gente gosta de se expressar, senão a gente não estaria dando aqui a cara a tapa e falando sobre as coisas que a gente temos mais apreço, né? Então, até porque tem muita gente falando das coisas que elas gostam por aí, então em algum momento isso vai se fundir. As pessoas gostam muito de rotular, então se eu falo sobre livros, só tenho que falar sobre livros. Eu concordo que se você fala sobre um conteúdo, você não deve pegar muita coisa aleatória que não tem nada a ver com o teu conteúdo. Sim. Mas se tu fala sobre livros, e eu sou apaixonada por autores, né? Não é só o livro em específico, mas os autores para mim são o que acho melhor, porque só do cara parar, isso ele escrevendo terror, suspense, sabe? Qualquer coisa, qualquer gênero. Mas é o cara ou a moça, né, sentar para escrever algo, tirar da cabeça deles e colocar ali, e a gente lê, é tanto trabalho que foi feito naquilo. Então, assim, eu acho que se fechar num padrão, os roteiristas são escritores também, as pessoas que estão ali no cenário, na luz, fazendo aquilo acontecer também são escritores de uma certa forma, porque eles estão meio que guiando, né? Como é que vão contar essa história? Como é que as pessoas vão sentir ao ver aquela roupa, aquela cor? Então, assim, se a gente for para esse lado, a gente vai entrar em vários méritos. Mas eu acho que a literatura, ela abrange toda essa conversa que a gente teve agora, porque é uma forma de você enxergar o mundo, é uma forma de você melhorar enquanto pessoa, é uma forma de você levar conhecimento para as pessoas, os mais jovens que estão vindo ainda, que não sabe, por mais que a gente ache que tem muita gente lendo, não tem muita gente consumindo leitura, e eu fico louca quando eu vejo isso. Mas outro dia eu estava estudando um artigo sobre isso, que tem muitas poucas pessoas, tem nada a ver com o que eu acabei de falar, não tem concordância nenhuma, mas enfim, que não leem. E eu fico, meu Deus, como que a pessoa não lê? As pessoas acham que simplesmente rodar o feed, ler um post, também é. Mas é aquilo a longo prazo, né? Para você sentar, ter aquele momento seu de... para mim, não leva muito à frente nada. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter um leque de outras coisas para se pegar, sabe? Para aprender, para poder... pronto, eu vi um filme, são pistas, né? Para um fim que, no meu caso, eu sempre vou levantar só essa bandeira da leitura, vai ser o livro. Então, assim, ou seja, eu vi um filme, gostei daquele filme, vi uma peça de teatro, gostei da peça de teatro, tem um livro, eu sou muito assim, tem um livro, vou ler o livro, sabe? Eu gosto muito dessa eu às vezes tenho medo no sentido de, imagina, eu fui ver o Capitães da Areia, eu vi o espetáculo, e depois eu queria ler o livro, mas eu pensei, eu gostei tanto do espetáculo, o espetáculo marcou-me tanto que eu tenho medo de ir ler o livro e não gostar. Então, pronto, pensei, mais vale deixar estar como está, porque assim eu conheci aquela história e tenho um sentimento muito positivo. E pronto, eu tenho medo, eu não sei se é o teu mesmo medo, mas eu tenho medo com continuações. Por exemplo, a gente estava falando sobre a seleção, né? Então, a seleção já tem aí uns 5, 6 livros, se eu não me engano, não estou mais a par. E eu li a trilogia, o início.
E eu tenho Sim, muito são medo de. 6 agora, acho. Pois, eu tenho muito medo de continuar e eu me arrepender, sabe? Então, assim, do jeito que terminou, no terceiro livro tá maravilhoso. Outro livro, Então mais vale ficar assim. outra série que eu também. Não é muito falada, né? As pessoas não falam muito, mas é A Maldição do Tigre. Eu esqueci o nome da autora. Eu sei, as capas têm o. É tipo da mitologia indiana, É uma cena assim, não é? maravilhoso, você não tem noção. Olha, é um bebezinho. Eu tenho uma série completa lá no Brasil. Aí a escritora não tem o que fazer na vida dela. Nesse momento é que eu tenho um ranço mesmo eterno de escritores que fazem isso. Ela não tem o que fazer, escrevi um outro livro. Já tinha terminado, meu bem, terminou, mas aí a mulher vai e me escreve outro livro com Eu acho, mas Pra quê? às vezes isso, eu acho que isso pode ter que ver, por exemplo, eu estou a escrever uma trilogia, né, para cinema, são 3 curtas, já escrevi 2 e falta-me escrever a última, e eu sinto que estou preso ao tema do amor. Enquanto não escrever esta trilogia, cujo o foco principal é o amor, eu acho que não consigo sair disso. E às vezes, no caso da Maldição do Tigre, eu acho que aquilo tem para aí 8 livros já, a série normal, 7, 8 livros ou uma coisa assim. Não, pelo amor de Deus. Olha, eu tenho até o ponto de vista da Yesubai, que era a mulher, essa coitada apareceu aqueles livros pequenininhos que eles fazem, que eu esqueci o nome agora. Sim, as novelas. Sim. Exatamente, e eu me apaixonei por ela. Então, assim, se ela continuar, porque eu ainda não tenho esse último livro, né? Louca para ter, mas ainda não tenho. Se ela continuar com o ponto de vista dessa moça que ela fez na novela, tudo bem, porque eu queria saber mais dessa história. Eu adorei a personagem. Mas se ela for fazer a personagem principal mudar de opinião, porque acontece. Aí eu, pronto, acaba. Olha, sério. Já fica. Mas eu acho que pode ter que ver com isso. Se calhar ela está presa àquilo e não consegue. Olha, sei mas lá, assim, achou que ainda no tinha mais caso alguma dela, coisa. eu não sei o que ela poderia estar presa, porque assim, ela já terminou do jeito que tinha terminado. Assim, ela deu margem que podia ter alguma coisa? Deu. Mas do jeito que a menina escolheu, estava bom. Ela já terminou lá, tinha a última cena, tá perfeito. Meu coração tá em paz. Por quê? Porque a menina escolheu aquela coisa. Pra que ela vai? Entende? Não faz muito sentido. Aí dá pra... Também não sei. Falando mal dos autores nesse momento. Acabei de me contradizer. Pronto. E com esta contradição da Ana, chegamos então aqui ao fim desta conversa. Este episódio provavelmente vai ser o episódio maior. E provavelmente teríamos muito mais para ficar aqui a falar. Mas me desculpe. Pronto, não há problema, a gente está aqui é para conversar. E é isto, malta. Tenho os links todos na descrição para o canal da Ana. Os outros também tiveram, é que não disse isto, agora lembrei-me, passou-me pela cabeça. E pronto, e é isto. Eu espero que tenham gostado. Espero que quem ainda não conhecia a Ana, que tenha gostado de a conhecer. E passem lá no canal da Ana, passem no Instagram, passem nas redes sociais. Fiquem atentos, vão sair também mais episódios. E é isto, malta. Muito obrigado por estarem aqui e vemo-nos no próximo vídeo do Não É em Direto ou então num outro vídeo qualquer.